Facebook e também do Insta. Estamos em mais um vídeo do Fique Sabendo, é isso aí. E olha só, queridos, nós vamos dar continuidade ao assunto do vídeo anterior, que falou sobre os requisitos para ser um brasileiro nato e naturalizado. Só que agora nós vamos falar sobre algumas regras para se tornar um brasileiro nato, é isso assim. E o que a Constituição nos diz com relação a isso? Para se tornar um brasileiro nato, ele fala sobre o jus solo, né, que é para você nascer sobre a terra, aí você adquire a nacionalidade, com certeza, e que precisa preencher essas regras para se tornar um brasileiro nato. Então, com isso, eu trouxe um exemplo para tornar um pouco mais claro, né, tudo isso. Digamos que um casal de estrangeiro vieram para o Brasil e tiveram seu filho aqui. A pergunta eu faço para vocês e ao mesmo tempo eu vou responder. O filho dele é um brasileiro nato ou naturalizado? Ou não é? Naturalizado não. Nato ou não é brasileiro nato? Porque olha só, já que a gente disse que uma das regras é nascer sobre o solo, essa criança nasceu, certo? Mas olha só, a nossa Constituição diz na regra aqui que se o estrangeiro estiver a serviço do seu país, o filho, por mais que nasça no Brasil, ele não será brasileiro nato. Só que nessa questão que eu falei para vocês, eu não identifiquei se ele estava a serviço ou não. Então, dessa forma, nós entendemos que, com certeza, o filho desses estrangeiros é, sim, com certeza, brasileiro ou brasileira nata. Porque nasceu aqui. Porque existem regras. Agora, vamos dizer, para o filho não ser brasileiro nato, o que é que acontece? É se os pais deles vierem para cá, né, pro Brasil, são estrangeiros, e por acaso chegar aqui e tá aqui a serviço do seu país. Aí não tem condições, ele tá a serviço, então ele tá prestando um serviço, então se entende que o filho não será naturalizado daqui, não será nato. Deu para entender mais ou menos quando é ou não é? Se estiver a serviço ou não. Aí existe assim, vamos para mais um exemplo que eu trouxe para vocês. Um casal de italiano nasceu um casal italiano. Nasceu o filho no Brasil, estando a serviço do seu país. Não é brasileiro nato? Não, gente. Casal de italiano, nasce o filho no Brasil, estando a serviço. Então, ele não é. Você entendeu por quê? Porque ele está a serviço. A nossa Constituição não diz, em regra, que precisa ser que os dois estejam a serviço. Basta que um esteja a serviço e o filho não será. Agora, caso estejam a passeio, existe também um outro exemplo com relação a... Se um dos pais é embaixador. Embaixador ele já serve, né? Então, é da Itália e o outro é brasileiro. O filho, nascido no Brasil, é brasileiro nato? Sim. Por quê, gente? Porque um dos pais, ele é brasileiro. Esse outro exemplo ainda fica mais assim, deixando a gente mais confundido. Olha só, um casal de italiano a serviço dos Estados Unidos, né? Aí tem um filho no Brasil. Ele é brasileiro nato? Aí você diz, não, claro que é, gente. Ele está a serviço, mas ele não está a serviço do seu país. Ele está a serviço de um outro país, os Estados Unidos, não é o dele de origem. E que não tem nada a ver com o Brasil. Com certeza é brasileiro nato. Deu para compreender mais ou menos? Olha só, gente, é isso aí. A gente precisa entender mais sobre o nosso país, sobre os nossos direitos. E mais tarde a gente vai começar a compreender mais. Roberta, por que você está falando de brasileiro nato e naturalizado? Porque os brasileiros temos direitos. Tanto direitos como os deveres. Tem direitos esses que você sendo brasileiro nato, você pode conseguir lugares ou alcançar coisas que outras pessoas não podem, que só é dado a um brasileiro nato. E mais na frente compreenderemos isso em mais outros vídeos. E aguardem aí, nós estamos estudando e cada dia se apaixonando mais e mais com conhecimento. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, dividam isso com outras pessoas, porque ainda existem muitas dúvidas. A gente duvida, nós temos dúvidas, nós que estamos estudando, imagine quem não tem como é que eu posso falar?
esse espaço aberto, esse leque, para que possa ter entendimento sobre isso. Porque a gente sempre acha, eu não preciso entender nisso. Precisa sim, para muita coisa. Então vamos nos acompanhando e aprendendo um pouco mais sobre o seu direito. Fica com Deus!